Quando o Davi me chamou, eu fiquei pensando um pouquinho sobre o que falar. E o que eu vou falar aqui hoje, às vezes, muita gente pode pensar assim, não é o tema mais ideal para jovens, para adolescentes, para pessoas que estão na fase inicial ainda da vida. Porque, querendo ou não, para quem está com 25, 26, para quem está nos 30 já, para quem está ainda não chegamos na metade da vida, se tudo ocorrer dentro do normal. E mesmo assim, apesar do que eu vou falar hoje aqui se encaixa muito bem para não para jovens, para adolescentes, mas também encaixa muito bem o que a gente vai falar aqui. Afinal de contas, se eu abrisse em qualquer passagem aqui das Escrituras, toda a Escritura ela é útil, ela é proveitosa e ela serve para nos ensinar. Por que eu estou falando que o que eu vou falar aqui hoje, muita gente fala assim, não tem nada a ver, não cabe muito bem com o jovem. Hoje eu vou falar sobre luta, sobre combate. E muitas pessoas olham para a vida dos jovens, olham para a vida de jovens casados, olham para a vida de adolescentes e acham que essas pessoas não passam por problemas, não passam por dificuldades, não passam por provações e assim por diante. Só que hoje eu não quero falar sobre qualquer tipo de provação. Hoje eu quero falar de um combate, de uma luta que independe da sua idade, não importa a sua idade, não importa quanto tempo de convertido você tem, não importa. Eu quero falar de uma luta que só um tipo de pessoa passa, o cristão. E se você é cristão, se você serve a Deus, se você tem um compromisso genuíno com Ele, você com certeza participa desse combate. Você com certeza participa desse dia de luta. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, texto conhecidíssimo, e eu pretendo não demorar. A gente sabe que isso é um perigo, né? Que quando a gente fala que a gente não vai demorar, mas tenha fé, diga amém. Olha, vocês falaram amém mesmo, então deixa eu... Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu estou com a versão da NVI, se alguém tiver com uma versão um pouquinho diferente aí, dá para entender perfeitamente. Hoje eu quero falar com vocês, o título da minha mensagem é O Combate de Todo Cristão. O combate que você enfrenta como cristão. Todos acharam? Se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, dá aquela carona santa para ele, e já dá um tapinha nas costas dele e fala assim, cara, arruma uma Bíblia, não é possível. Hoje tem aplicativo, né? Você não precisa gastar R$1 para ter uma Bíblia. Vamos lá. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos orar, meus queridos? Pai, estamos aqui na Tua presença, e pela Tua misericórdia, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Estamos numa guerra, estamos num combate, precisamos da Tua instrução, precisamos da Tua direção, precisamos que o Senhor seja o nosso líder, seja o nosso guia, o nosso pastor, o nosso comandante. Precisamos de Ti. Então, pela Tua misericórdia, fala aos nossos corações. Pai, se existem pessoas que estão aqui ainda mortas nos seus pecados, que ainda não nasceram de novo, que o Teu Espírito Santo venha e convença do pecado, da justiça e do juízo, e que haja novo nascimento, conversão, arrependimento, regeneração nesse lugar.
Também lhe peço que, se existem pessoas que estão fraquejando na caminhada, que estão caminhando, mas caminhando com dificuldade, o Senhor é aquele que restaura as forças, que cura as feridas, que traz de volta o vigor e que faz essa pessoa caminhar com fé, de fé em fé, de glória em glória. É isso que eu te peço. Edifique pessoas, transforme pessoas, e tudo isso, claro, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Estamos aqui com um único objetivo: glorificar o teu nome, e nós pedimos que isso aconteça nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Talvez você goste de filme de guerra. Eu não gosto muito, eu confesso, sou meio fraco. Eu vejo sangue esparramando para tudo quanto é lado, já começa assim, não dá para mim não. Eu sou meio fraco nisso, admito. Natiele é bem mais forte do que eu. Ela vê o filme, ela fala assim, para de bobeira, olha para lá. E eu fico assim, meu Deus, não quero olhar isso não. A verdade é que a guerra, ela é um momento crucial. Ela é um momento onde toda a nossa atenção é exigida. Um soldado que está numa guerra, a atenção dele e o foco dele pode ser a diferença entre ele continuar vivo e ele cair nas mãos do inimigo. Um soldado que está ciente do que está acontecendo, ele tem muito mais chances de ter sucesso e completar a sua missão do que um soldado que está ali distraído e nem percebe que o inimigo está perto dele. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu acabei lendo uma frase. Essa frase se tornou quase que um lema de vida: soldado distraído é soldado abatido. Soldado alerta é soldado que tem muito mais chance de sobreviver. É soldado... Obrigado, minha querida. É soldado que tem muito mais chance de ter sucesso no campo de batalha. E se nós pararmos para pensar, se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que todo cristão, ele está no meio de uma guerra. Todo cristão, ele está no meio de uma batalha. Não tem como você ser uma pessoa que segue a Jesus, preste atenção nisso. Não é possível você ser uma pessoa que segue a Jesus e não entrar nessa batalha. Toda pessoa que é cristã, que nasceu de novo, ela está imersa nessa batalha. E Paulo aqui, escrevendo a carta aos Efésios, ele faz questão de, no finalzinho da carta, depois de já ter dado todas as recomendações, depois de ter ensinado toda a doutrina que ele queria ensinar, ele faz questão de dar um recado final. Ele começa falando assim, finalmente, no finalzinho da carta eu quero dar um recado para vocês: existe uma guerra. E Paulo aqui, a primeira coisa que ele faz questão de mostrar é justamente isso. Olha, Efésios, queridos, prestem atenção, vocês estão no meio de uma guerra. E essa é a primeira coisa que eu também quero falar para vocês. Existe uma guerra. Nós estamos no meio de uma batalha. Paulo aqui no finalzinho, ele não se levanta como um recreador, como um amiguinho, como um colega que fala assim, aqui, deixa eu falar uma coisa, só te lembrar. Não, Paulo se levanta como um general, como um comandante, e fala assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus. Por que Paulo se levanta assim, falando com firmeza? Porque a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é uma estufa espiritual superprotetora, onde nós vivemos rindo no país da Alice lá, das maravilhas, com unicórnios voando para lá e para cá. Não, não é. A vida cristã não é isso. A vida cristã se trata de uma batalha ferrenha, uma batalha cruel, a batalha mais sangrenta e mais violenta que existe, que acontece numa dimensão que nós não podemos ver, mas que é real. Não tem jeito, nós estamos no meio de uma batalha. Viver a vida cristã não é vir todo sábado no APT, encontrar os amigos, que legal, tirar uma foto, postar no Instagram. Não é uma vida light, não é uma coisa assim, supérflua, não é uma coisa rasa, não. Se trata de um combate, e um combate intenso. Por quê? Porque Deus está agindo no nosso meio, amém? E onde o Espírito Santo se levanta para operar, onde o Espírito Santo se levanta para que a vontade de Deus seja feita, ali também o diabo sempre se levanta para matar, roubar e fazer mais o quê? E destruir. Não tem jeito, onde o Espírito Santo se levantar, ali o diabo vai se levantar também. É quase que uma consequência. Então, não espere que você vá servir a Deus, vai tentar ser crente, viver uma vida santa, e você não vai encontrar oposição nenhuma.
Não espere que você vai tentar abandonar um pecado, abandonar um comportamento que desagrade a Deus e que você não vai enfrentar nenhuma oposição. Não espere, meu querido, que você comece a tentar viver uma vida por Deus, consagrada a Deus. Não espere que você tente ganhar os seus amigos para Jesus. Não espere que você tente fazer com que sua casa se torne um ambiente cada vez mais santo e achar que isso não vai trazer oposição, achar que isso não vai trazer resistência. Eu digo e repito, onde o Espírito Santo se levanta para operar, ali também o diabo sempre, 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 ele vai se levantar para matar, roubar e destruir. A Bíblia mostra exemplos claros disso. Até os anjos enfrentam a oposição. Daniel capítulo 10, ele ora pedindo uma resposta a Deus e imediatamente um anjo é enviado por Deus para dar a resposta da oração de Daniel. E o anjo demora, por quê? Porque ele encontra enorme oposição, enorme batalha. O próprio Jesus pensa, gente, Jesus encontrou oposição desde o nascimento até a cruz. Quando ele nasceu, Jesus pequeno, se levanta um tal de Herodes lá e fala assim, passa a espada na garotada, porque rei aqui só sou eu. Jesus cresce, vai começar o seu ministério e durante 40 dias ele vai lá para o deserto, o que acontece? Ele é tentado pelo diabo. 40 dias sendo tentado pelo diabo. E até nos momentos finais, na cruz, Jesus ali, completando a sua missão, se levantam homens que começam a questionar a sua identidade. Falando assim, se tu és o Filho de Deus. Jesus enfrentou a oposição do início ao fim. E ele deixou um recado muito grande. Ele disse, o aluno não pode estar acima do seu mestre. Se o mestre foi perseguido, se o mestre enfrentou oposição, meu querido, quanto mais você... Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é a primeira coisa que Paulo queria que os efésios entendessem. A vida cristã é uma guerra. E se você não está disposto a carregar a sua cruz, se você não está disposto a seguir o seu mestre, se você não estiver disposto a subir a ladeira que todos querem descer, se você não está disposto a nadar contra a correnteza, se você não está disposto a ser crucificado com Cristo, se você não está disposto a amar o seu mestre mais do que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, sua esposa, seu esposo, você não é digno dele. A primeira coisa que vocês precisam entender aqui é: existe uma guerra. Leia comigo os versículos 10 e o versículo 11, que deixam isso muito claro. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existe uma guerra. Isso é algo real. Mas aí o que acontece? Toda vez que existe uma guerra só existe por quê? Porque existe um adversário, existe um inimigo. Quando eu luto contra alguém. Já imaginou chegar lá, UFC, novo combate, e aí José Aldo contra ninguém, e ele entra lá no octógono, ninguém. Uma guerra só existe, uma luta só existe por quê? Porque existe um adversário, existe um inimigo. E gente, como é importante detectar o inimigo. Um dos principais elementos numa guerra é você saber contra quem você está lutando. Mais uma vez, o exemplo dos filmes. Você está vendo aquele filme e de repente você está vendo o filme está se desenrolando. Aí no final, você descobre que o grande vilão da história era aquele que sempre estava do lado do mocinho. O vilão da história é aquele que estava sempre do lado ali. E aquele protagonista foi prejudicado por quê? Porque ele não sabia quem era o real inimigo dele. Primeiro, Paulo fala assim, existe uma guerra. E depois fala assim, esse daqui é o nosso inimigo. Ele diz isso lá no versículo 12. Leia comigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, primeira coisa, existe uma guerra. E depois disso, Paulo ele faz questão de mostrar assim, aquele ali é o nosso inimigo. Paulo deixa muito claro quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o diabo, o nosso inimigo são os seus demônios. Ele é o inimigo de Deus. E gente, o diabo ele não consegue atacar o noivo. Então o que ele faz? Ele ataca a noiva. Ele não consegue atingir o cabeça. O que ele faz? Ele ataca o corpo. A nossa luta não é contra seres humanos. Se nós começarmos a lutar contra pessoas, se nós começarmos a lutar contra o inimigo errado, a gente está perdendo tempo. Gente, quem semeia o joio no meio do trigo é quem?
É aquele seu vizinho lá que você não gosta? É aquela pessoa que você não se dá muito bem com ela dentro da igreja? Não, é o diabo. É o diabo que semejou no meio do trigo. É ele quem persegue os filhos de Deus. É ele quem tenta destruir os propósitos de Deus. É ele. E hoje a gente vive numa época que as pessoas elas querem meio que falar que o diabo ele não existe. Ele é uma, digamos assim, uma imagem do mal. Ele é uma configuração do mal. Ele é uma ilustração da força maligna que está no mundo. Mas quando eu leio na Bíblia, eu vejo um ser real, que produz ações reais e que não é apenas uma figura imaginária. Você vê lá do começo, é ele quem induz Adão e Eva ao erro, é ele quem tentou Jesus no deserto, e é ele quem está operando e governando esse mundo de trevas. Em primeiro lugar, não duvide do diabo. Porque se você duvidar que seu inimigo existe, e ele existe, ele tem grande vantagem sobre você. Se você duvida que seu inimigo está querendo acabar com você, e se você duvida que seu inimigo existe, ele tem enorme vantagem sobre você. Então, em primeiro lugar, não duvide do diabo. O texto é muito claro para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí a gente entra em mais um ponto sobre o nosso inimigo. Ele sempre está pronto a atacar. O diabo sempre está pronto. Ele não descansa, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 300... Não, parei. Então, ele sempre trabalha, nunca descansa. Não tem feriado, não tem Semana Santa, que não tem mesmo, né? Mas não tem. Ele está sempre ali, trabalhando, sempre ali, tramando ciladas contra o povo de Deus, sempre tramando ciladas contra você. O termo ciladas, ele é muito legal, porque se a gente for lá na raiz da palavra no grego, ele mostra muito bem o que é isso. Sabe quando você já não tem mais nada para fazer, você chega em casa, já não tem mais nenhuma programação que você gosta na TV, você já leu sua Bíblia, os 23 capítulos por dia que você lê, já orou, já fez, aí você assim, sobrou um tempo, você liga a TV, não tem nada para fazer, o que você faz? Você vê documentário de animal, as 10 feras mais selvagens, os 10 piores predadores, coisa assim. E sempre nesses casos, o que tem? Tem um leão, um felino, alguma coisa assim. E aí, é muito interessante quando esse felino vai caçar. Porque essa palavra aqui, ela fala justamente disso. Um leão que ia caçando e ele ia devagarinho. Sabe? É até bonito, né? Vai pisando assim, ó, sem fazer barulho nenhum. E tá lá o coelhinho comendo, tranquilinho, sem problema nenhum. A vida dele tá ali. Ele nem percebe que o inimigo dele tá ali. Mas aí, de repente, ele vai chegando, e até que ele dá o bote. E quando o coelhinho vai ver, já é tarde demais. O termo ciladas falava justamente desse tipo de animal, que ia caçando, percorrendo e de repente... E é interessante que esse termo condiz muito bem com o que a Bíblia diz sobre a obra do diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala que o diabo, ele anda ao nosso redor como um leão, esperando uma brecha para que possa devorar. Esse é o trabalho do diabo. Ele não desiste. Ele continua criando situações, tentações e oportunidades para que os filhos de Deus, para que o adolescente, para que o jovem, para que os casais caiam. E a partir do momento que você vence uma tentação, você acha que ele fica assim, perdemos hoje, vamos tirar uma folga. Não, outra estratégia começa a ser elaborada. Outra tentação começa a ser montada. Outra oportunidade começa a ser preparada. Não tem como, ele perde uma, ele já tenta outra. E assim continua repetidamente. Um jovem vence, ele é tentado na área da pornografia e ele vence. Ele passa por aquela tentação, ele passa por aquele teste. E aí outro teste começa a ser elaborado. Outras coisas começam a acontecer. Ele não desiste, ele não para. O diabo, além disso, ele é poderoso. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, mas ele é muito mais poderoso que a gente, concorda? Tanto que até hoje só um homem conseguiu vencer o diabo, Jesus Cristo. Na sua própria força, apenas Jesus Cristo conseguiu isso. Nenhum outro homem. Romanos capítulo 3, todos pecaram. Todos. Não tem um sequer que salva. Todo mundo rodou. Todo mundo pisou na bola. Todo mundo caiu e caiu feio. Não há um justo sequer. Você já leu o livro de Jó? Pelo menos ali os 2 primeiros capítulos, às vezes você não leu tudo, devia ler, mas os 2 primeiros capítulos, a história de Jó quase todo mundo conhece. Gente, quem faz aquilo lá é quem? É o diabo.
Deus autoriza, mas olha o poder que ele tem, olha o que ele é capaz de fazer com o corpo, olha o que ele é capaz de fazer com certas situações. A história do povo de Israel mostra como o diabo é poderoso para influenciar um povo. Gente, se você parar para pensar, nenhum povo viu tanta coisa boa, tanta coisa, tanto sinal como o povo de Israel. Aquele povo viu o mar se abrir, viu o rio lá virar sangue, viu o pão cair do céu, viu o monte pegando fogo e Deus falando do meio do fogo. Ninguém viu tanto sinal como o povo de Israel. E esse povo, ainda assim, caiu em pecados tão simples. Murmuração, idolatria. Quem dera se a gente tivesse voltado para o Egito. E pecou ainda mais, porque todos os profetas falavam do Messias, daquele que viria, tal. E quando o Messias veio, o Messias mostrou, ele fez milagres, ele multiplicou comida, ele ressuscitou os mortos. E sabe o que fizeram? Crucificaram ele numa cruz. Então a gente não pode subestimar. Nós temos um inimigo poderoso. Nenhum ser humano em toda a história conseguiu vencer o diabo sem estar em Cristo Jesus. E se você não estiver em Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga, você é presa fácil. Você é presa fácil. Você é um alvo fácil para Satanás. Ele não encontra nem resistência, ele encontra ajuda, porque ele levanta a bola e você já chega cortando. Então Paulo deixa muito claro, olha, existe uma guerra. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Abre o olho, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você tem um inimigo. Existe uma guerra. Existe um inimigo. E para vencer esse inimigo, você precisa de um equipamento correto. Sem esse equipamento não tem jeito. Se você não estiver com o equipamento correto, não tem como. É como entrar numa jaula contra um leão e tentar matar o leão com o próprio braço. Não vai ter jeito. Não vai dar. Se você for contra o leão com o seu próprio braço, o que é que vai acontecer? Tchau, tchau. Eu tinha um professor de biologia que falava assim, senta para morrer descansado. Porque não tem como, se você lutar, você vai morrer cansado. Não dá, não dá. O inimigo é muito mais forte que você. Mas aí, vamos supor, você vai enfrentar o leão, mas te dão um revólver. Melhora a coisa um pouquinho, não melhora? Por quê? Porque agora existe um equipamento adequado. Existe uma oportunidade. Eu tenho um equipamento que me torna capaz de vencer o meu adversário. E se nós não tivermos o equipamento correto para enfrentar a batalha mais terrível de todas, nós nunca vamos vencer. Em primeiro lugar, existe uma guerra. Em segundo lugar, existe um inimigo. E agora, em terceiro lugar, existe um equipamento correto para derrotar esse inimigo. Leia comigo o versículo 13, que diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Paulo aqui, ele vai usar um exemplo muito comum nos dias dele, que era o exemplo de um soldado romano, a vestimenta de um soldado romano. E é muito legal quando você pensa, quando Paulo estava escrevendo essa carta. Quando Paulo está escrevendo essa carta aqui para os Efésios, ele está preso em Roma. E ele não estava preso assim, num calabouço, naquela cela fria, úmida, com maus tratos. Não, Paulo estava na prisão domiciliar na época. E foi naquela época que inventaram a tornozeleira eletrônica. Sem ser eletrônica. Mas como é que era? Paulo, ele ficava amarrado dentro de uma casa a um soldado romano. Na corrente mesmo, pé com pé ali, ficava amarrado. Por quê? Porque se ele tentasse fugir, o soldado estava ali, não dava para fugir. E esses soldados faziam turnos de 6 em 6 horas. A cada 6 horas trocava. Tanto que Paulo também escreve a carta de Filipenses, nessa prisão. E é muito legal que Paulo fala assim, no finalzinho da carta, ele manda um abraço para a igreja de Filipos e fala assim, e a guarda do palácio já tem irmãos cristãos no meio dela. A guarda pretoriana já ouviu do evangelho. Por quê? O cara estava 6 horas ali do lado de Paulo. O que Paulo ia fazer? Meu amigo, um dia eu estava na estrada de Damasco.
E a história se repetia. Os soldados de elite, olha como Deus é maravilhoso. Paulo chega como preso em Roma, mas a palavra de Deus não pode ser presa, ela é pregada. Então, Paulo prega a palavra e a guarda de elite do império começa a se converter ao cristianismo. Glória a Deus por isso. Mas é bem possível não, com toda certeza, que quando Paulo está escrevendo essa carta, o que tem ali do lado dele? Um soldado romano, vestido. E Paulo olha assim, e começa a escrever. E ele olha o cinto, a couraça, e ele fala, olha, vocês estão numa guerra, então vistam o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias com a prontidão do evangelho da paz. E, gente, eu poderia passar por cada uma dessas etapas. Eu poderia falar do cinto da verdade, poderia falar da couraça da justiça, poderia falar das sandálias com a prontidão do evangelho da paz, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, mas a pregação ia ficar um pouquinho longa. Apesar de ser muito válido falar isso, a gente não tem tempo. Mas se a gente parar para pensar, Paulo aqui está fazendo uma ilustração de uma ordem que ele já deu. Se você parar para olhar para o texto, você vai ver que Paulo está usando isso como um exemplo para algo que ele já falou. A armadura, ela é um exemplo do versículo 10. O que diz aí no versículo 10? Alguém lê aí para mim, em alto e bom som, vamos lá. Vestir a armadura de Deus é justamente isso. É fortalecer-se no Senhor. Quem é o nosso Senhor? Começa com J. Quem é o nosso Senhor? Esse é o lema da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o lema da igreja. Jesus Cristo, vestir a armadura de Deus significa nada mais, nada menos do que vestir-se de Jesus Cristo. E é muito legal que, se você olha, todas as características da armadura, elas apontam para Jesus. Qual que é a primeira parte da armadura? O cinto da verdade. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois fala da couraça da justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, fala que por meio de Cristo Jesus, nós fomos feitos justiça. Jesus Cristo é a nossa justiça. Depois disso, vem com as sandálias do evangelho da paz, com a prontidão do evangelho da paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Isaías capítulo 9 diz que ele é o príncipe da paz. Depois Paulo fala do escudo da fé. Hebreus capítulo 12 fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E depois, capacete da salvação, é muito bonito. Lucas capítulo 2, versículo 30. O Simeão, ele pega o menino Jesus no colo e ele fala assim: agora os meus olhos viram a tua salvação. Jesus, ele é a nossa salvação. E depois, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a verdade, Jesus é a justiça, Jesus é a paz, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando Paulo está falando aqui, vistam toda a armadura de Deus, ele está falando, revistam-se de Jesus, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É somente assim que nós vencemos a batalha. Quando nós tentamos lutar com a nossa própria força, quando nós tentamos edificar, eu falo aqui como líder de jovens, quando a gente tenta edificar um grupo com a nossa própria força, quando você tenta vencer um pecado com a sua própria força, quando você tenta ganhar os seus pais para Cristo na sua própria força, o resultado é derrota, o resultado é fracasso, porque nós, na nossa própria força, nós não podemos fazer nada. Jesus foi muito claro para os discípulos. Ele chegou, chamou os discípulos e falou assim: sem mim, vocês nada podem fazer. Não é um pouquinho, é nada, zero. Mas Jesus fala assim: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que permanece em mim dá muito fruto. Então, somente no Senhor Jesus é que nós podemos vencer a carne. Somente no Senhor Jesus é que você consegue vencer o mundo. Somente assim. Pensa aqueles versículos que a gente recita toda hora. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é o segredo da nossa vitória. É Ele, somente nele, que nós conseguimos vencer. E é por isso que a gente precisa se revestir de Jesus. É por isso que a gente precisa permanecer nele.
Quem aqui já plantou feijão no algodão? Ah, que maravilha, né, gente? Recentemente? Que beleza, né? Se você nunca teve essa experiência na sua infância, poxa, participe da infância de alguma criança. Ajude, vai lá, pega o feijãozinho, bota o algodão, joga lá, né? E o que acontece? Você bota o feijão no algodão, joga água, tem gente que joga tanta água que quase mata ali o feijão afogado logo no começo. Mas o que acontece em poucos, sei lá, dias, nem lembro mais, tem tanto tempo. Mas o que acontece? O feijão, ele brota. Surge uma vidinha ali. Uma vida começa a aparecer, a criança fica toda empolgada, né? Nossa, meu feijão está crescendo e tal. E aquela competição para ver qual feijão está maior ali. Mas o que acontece alguns dias depois, com todo o feijão no algodão? O que acontece? Não, eu sei que eu estou tocando em momentos traumáticos da infância. Mas você pode falar, calma, não vai, assim... O que acontece depois? Morre. Por que ele morre? Porque ele está no solo errado. Ele está num lugar onde as raízes não vão ser fincadas. Ele está num lugar que, se ele permanecer ali, ali não há vida para ele. Da mesma forma, qualquer pessoa que não finca suas raízes no Senhor, cedo ou tarde, ela vai morrer nos seus pecados. Ela pode dar até algum fruto, mas cedo ou tarde a gente vai ver que ali não é uma terra boa, é uma terra cheia de espinhos. Que ali não é uma terra fértil, é uma terra de solo pedregoso. Cedo ou tarde essa pessoa vai ser derrotada. Por quê? Porque as suas raízes não estão no Senhor. A base da sua vida não está no Senhor. É por isso que é muito comum a gente ver frequentador de igreja vivendo uma vida mergulhada no pecado, vivendo uma vida onde ele é derrotado semana após semana. Por isso que é muito comum ver evangélicos, entre aspas, que desistem tão rápido da caminhada da fé. Por quê? Porque não estão com as suas raízes firmes no Senhor. Não estão com as raízes fincadas no lugar correto. A gente ouve muito falar aí, pô, o povo evangélico está crescendo, não é? Daqui a não sei quantos anos, você já leu uma matéria dessa, com certeza. Daqui a não sei quantos anos vai ter mais evangélico do que católico. Daqui a não sei quantos anos vai ter, os evangélicos vão alcançar a metade da população brasileira. Gente, que bênção, graças a Deus que o povo evangélico cresça, que a luz do Senhor esteja cada vez mais presente na nossa nação. Mas a gente começa a se perguntar, será que esse crescimento é de fato crescimento tão expressivo como se fala? Porque se o povo evangélico está crescendo, por que séries imorais continuam tendo altíssimas audiências no Brasil? Por que programas que passam coisas que Deus detesta, abomina, continuam tendo sucesso no Brasil? Por que filmes imorais no Brasil continuam tendo sucesso de bilheteria? Por que o comportamento da sociedade não muda? Porque onde a igreja de Deus está presente e onde ela vai crescendo, crescendo e crescendo, a sociedade é mudada, a sociedade ela é transformada. Por quê? Se esse crescimento é tão real, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, você precisa se fortalecer em Cristo, amém? Você precisa se revestir de Cristo. E eu fico apavorado na minha igreja. Graças a Deus isso não acontece aqui. Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo, poxa, tá a um passo do céu. Não é? Se melhorar um pouquinho, Deus fala, vem, nem precisa experimentar a morte. Vem, meu filho. Mas às vezes eu fico desesperado. Por quê? Porque eu vejo um jovem se revestindo das coisas do mundo, fincando suas raízes no solo errado, se revestindo de coisas imorais, vendo coisas imorais, escutando coisas, se alegrando com coisas que entristecem o Espírito Santo, aplaudindo coisas que Deus abomina, detesta. Você precisa se revestir de Cristo, amém? Você precisa se revestir dele. É somente assim que nós vencemos a batalha que nós fomos chamados para batalhar. Então tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você escuta, até mesmo com quem você convive, os relacionamentos que você desenvolve, tudo isso precisa ser selecionado para te aproximar de Cristo. Tudo na sua vida precisa ser consagrado ao Senhor. Não existe essa separação de vida secular, vida espiritual. Não, o seu trabalho é para a glória de Deus. O seu trabalho na igreja é para a glória de Deus. Seu casamento é para a glória de Deus. Seu namoro é para a glória de Deus. Tudo na sua vida precisa ser para a glória dele. Você precisa se revestir de Cristo.
Se você se revestir da Netflix, de séries imorais, de coisas que Deus detesta, cedo ou tarde esse feijão vai morrer. Cedo ou tarde você vai chegar nessa batalha despreparado, com o equipamento errado, e vai ser presa fácil para o seu inimigo. Mas, meu querido, se você se fortalece no Senhor, se você se reveste do Senhor, se você medita dia e noite na sua palavra, você não é como a palha que o vento leva. Não, mas você é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. É somente com o equipamento correto que nós vencemos. A minha pergunta para você é o seguinte: do que você tem se revestido? Do que você tem se revestido? O que é aquilo que tem envolvido a sua vida? Se Deus hoje me der a oportunidade de ver o que os seus olhos estão vendo, será que eu vou ver Jesus? Se Deus hoje me der a oportunidade de ouvir as coisas que vocês têm ouvido, será que eu vou ouvir Jesus? Se Deus hoje me der a oportunidade de seguir os seus passos, será que os seus passos vão me levar para os pés da cruz de Jesus Cristo? Ou vão me levar para o caminho largo, amplo, que leva à perdição? Para onde os seus passos vão me levar? Se Deus hoje me der a oportunidade de seguir você, de caminhar junto com você, para onde que eu irei? Será que eu vou ver Jesus? Será que se eu te acompanhar, será que se eu olhar para você, será que no fim das contas eu também vou estar revestido de Jesus? Ou será que eu vou estar revestido da pornografia? Ou será que eu vou estar revestido da desobediência? Ou será que eu vou estar revestido da inveja, da fofoca, de coisas que entristecem o coração de Deus? Do que eu vou me revestir? Muitos estão caindo porque não estão revestidos de Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 22, é uma passagem aterrorizante. Diz que no último dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios, se fosse hoje, no teu nome a gente tocou na igreja, no teu nome a gente tomou Santa Ceia. Tomei Santa Ceia pra caramba, batizei. E Jesus vai virar para essas pessoas e vai falar assim: eu nunca vos conheci. Não é que eu te conheci um pouco, não, eu nunca te conheci. Meus queridos, existe uma guerra, existe um inimigo, e existe somente um equipamento com o qual nós podemos vencer esse inimigo. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Revistam-se de Jesus. Mas pensa comigo. Eu sei que existe uma guerra. Meu inimigo está ali. Eu já vesti a armadura. Qual é o próximo passo? Alguém chuta? Alguém arrisca? Lutar. É isso mesmo. Está pronto, né? O cenário está armado. Meu inimigo está ali. Vesti a roupa. O que eu faço agora? Vão para o pau. Vão quebrar tudo. E agora chegou a hora do crente lutar. Como o crente luta? Como é que o crente luta? Como que o crente vai para a batalha? O último versículo que a gente leu deixa isso muito claro. Versículo 18 diz assim: orem. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Como é que o crente luta, cara? O crente luta orando. Paulo primeiro escreve, é muito legal isso, ele escreve, ele fala assim, ó, veste a armadura, bota isso, bota aquilo outro, e depois é como se ele falasse assim, vai pra guerra. Como é que a gente vai pra guerra? Orando. A estratégia do cristão na batalha se resume a uma palavra: oração. A oração é aquilo que nos enche da energia de Deus. A oração é aquilo que coloca vigor na nossa vida espiritual. É aquilo que nos torna capazes de vencer o diabo e os seus demônios. Cara, nós não lutamos fazendo post no Instagram. Nós não lutamos fazendo textão no Facebook. A gente não luta fazendo passeata. Não, cara, essas coisas são importantes, são. Elas têm o seu lugar, mas é de joelhos. É de joelhos que homens, mulheres, rapazes e moças de Deus lutam pelo reino de Deus. Nós vencemos as nossas batalhas com joelhos no chão, orando. Gente, a igreja precisa redescobrir o valor da oração. Nós não podemos ser uma geração que desaprendeu a orar. Nós não podemos chegar na eternidade e sermos lembrados como a geração que fracassou na labuta, na luta, de joelhos no chão. Lutar o combate que Deus nos chamou para lutar de joelhos. Onde estão os gigantes da oração dos nossos tempos? Onde estão os adolescentes que vivem uma vida de oração genuína? Sabe, a gente olha para a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vê Deus chamando o seu povo para orar. Versículo conhecidíssimo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O que diz lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar. Dos seus o ouvirei. O Novo Testamento, a mesma coisa. Jesus conta uma parábola sobre a viúva persistente. E Jesus mostra ali como a oração persistente é algo que agrada a Deus. Mas você tem um capítulo que eu quero que você leia hoje, antes de dormir. É Atos capítulo 12. Por favor, hoje, antes de dormir, abra sua Bíblia e leia o capítulo 12 de Atos. Porque ele é muito interessante. Os discípulos entenderam o recado de Jesus na parábola da viúva persistente. E eles ensinaram isso para a igreja. E o que acontece? A igreja estava passando por um período terrível. Horrível. Tiago tinha sido preso e tinha, sido passado a espada. Tiago foi o primeiro apóstolo a derramar o sangue por amor ao evangelho. Atos capítulo 12. E Herodes viu que uma galera gostou que ele fizesse isso. O que ele fez? Prendeu Pedro também. E Pedro, no dia seguinte, seria executado. Gente, pensa, a igreja começa a enfrentar perseguição e os dois pastores da igreja, dois homens, duas lideranças da igreja são presas. Um já morreu e o outro vai morrer amanhã. Pensa nisso. Prendeu o pastor Marcos aqui e amanhã vão passar a espada nele. Como é que a igreja ficaria? Aflita, terrível. E o cenário é muito nebuloso para frente. O que a igreja faz? A igreja tenta liderar uma revolução, fala assim, ó, vão lá na espada, vamos tentar matar os soldados, vamos libertar Pedro. Vamos mostrar que a gente não está de brincadeira, não. Ou melhor, não, vamos fazer uma manifestação. Vamos lá para frente da prisão e falar assim, solta Pedro, Pedro livre, solta Pedro, Pedro vai morrer, isso e aquilo. A igreja faz isso? Não! A igreja faz aquilo que ela sabe que ela foi chamada para fazer. O que eles fazem? Eles se juntam e eles começam a orar. E ora. E a hora vai ficando cada vez mais tarde. Eles não desistem. Eles continuam orando. E ora com fervor. Deus, já mataram o Tiago, vão matar Pedro amanhã. Tem misericórdia. E eles estão orando. E para eles, Pedro está lá, numa cela com um monte de soldado em volta, preso. E eles estão orando. O que acontece? De repente batem na porta. Quem é? Pedro. Opa, estou aqui. Gente, é de oração que é com a oração que nós vencemos a nossa batalha. Onde é que está o povo que ora? Onde é que está o povo que dobra os seus joelhos e luta em oração? Amanhã vocês vão ser pais, amanhã vocês vão ser mães, amanhã vocês vão ser chefes de família. Vocês vão precisar dobrar os seus joelhos e lutar em oração pelos seus filhos. E vocês não precisam se tornar gigantes da oração lá, precisa começar agora. Onde é que estão os filhos que choram diante de Deus porque os seus pais estão indo para o inferno? Onde é que estão os adolescentes, os jovens que oram e choram diante de Deus e lutam porque os seus irmãos, a sua família está caminhando a passos largos para a perdição? Onde é que está? Cadê os professores de crianças que clamam diante de Deus por aquelas crianças que estão ali? Deus nos chama hoje a lutar em oração, a clamar a Deus, a literalmente guerrear de joelhos. A pergunta que Deus faz para Isaías está ecoando até hoje. Deus diz assim, quem enviarei? Quem irá por nós? Que Deus encontre hoje aqui homens, mulheres, rapazes, moças que deem a mesma resposta de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos orar. Nós precisamos entender que nós não estamos numa colônia de férias, não estamos num parque de diversões, não, é uma guerra. A gente precisa orar. É claro, olha, gente, não basta falar, não basta ler livros, não basta ir a conferências sobre oração, a gente precisa dobrar os joelhos e orar. A gente precisa parar de dar desculpa, falar que não tem tempo, porque no fim das contas, as desculpas vão ser apenas desculpas, e os resultados vão ser os mesmos. É somente com oração que a gente vai saquear o inferno. É somente com oração que a gente vai ver famílias completamente restauradas. É somente com oração que nós vamos ver conversões genuínas. É somente de joelhos dobrados que nós vamos ver a obra de Deus avançar em proporções que nós nem éramos capazes de imaginar. É somente com a oração que nós vamos ver isso. Então, concluindo a minha mensagem é muito simples. Eu digo para você as mesmas coisas que Paulo falou. Fortaleça-se no Senhor. Revista-se de Cristo. Revista-se dele. Guarde tudo que foi falado aqui. Em primeiro lugar, existe uma guerra.
Existe um inimigo que é real. Não ache que você está numa colônia de férias. E depois disso, revista-se de Cristo. Durante toda a sua vida, em tudo que você fizer, em todos os momentos, revista-se de Cristo, revista-se da palavra de Deus, revista-se dele, as músicas que você escuta, os sites que você acessa, as pessoas que você acompanha no YouTube, no Instagram, revista-se de Cristo, amém? E por último, lute, ore, vá para a batalha, dobre os seus joelhos, jejue, clame a Deus, porque, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E quando ele encontra rapazes, moças, dispostos a lutar, dispostos a ser um instrumento nas mãos dele nessa geração, nós não somos nem capazes de sequer imaginar o que ele pode fazer através de nós. Ele pode fazer um avivamento, ele pode fazer milagres, ele pode fazer coisas extraordinárias, porque ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, existe uma guerra, existe um inimigo, revista-se de Cristo e lute e dobre os seus joelhos.